sentados. Evangelho de João, capítulo de número 18, verso 38, diz assim, amém? E disse, vamos ler o verso 37 primeiro. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Diga assim comigo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, diga bem forte, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Será que você pode dar um amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então, Jesus respondendo ao rei, ao governador Pilatos, né? Respondendo a sua pergunta, quando foi indagado se ele era rei, ele disse, para isso nasci e para isso vim ao mundo, amém? A fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quantos podem dizer amém? Essa é uma característica muito importante de todos nós que se dizemos seguidores de Jesus Cristo, amém? Quem é da verdade ouve a voz de Jesus, que veio para dar testemunho da verdade. A verdade às vezes está diante dos nossos olhos, mas nem sempre nós a reconhecemos, amém? Porque queremos escolher o caminho mais fácil. Como Pilatos, era mais fácil, né? Crucificar Jesus, a verdade, e deixar o transgressor, não é? Ali solto, né? Barrabás, quantos podem dizer amém? Para agradar os judeus, não é? Então, fazendo isso, era mais fácil. Então, às vezes a verdade está diante dos nossos olhos, mas a verdade nem sempre trafega no caminho da facilidade. Quantos podem dizer amém? Quem quer andar na verdade precisa de entender que haverá momentos que você será levado ao cativeiro, ao cárcere, à prisão, à cova, amém? Haverá momentos que você será caluniado, traído, amém? Quem quer andar com a verdade, muitas vezes terá que padecer algumas aflições, ponto. Quantos podem dizer amém? Aqui começa este tão importante assunto. Por isso que os filhos de Deus, eles andam com Jesus na verdade, porque sabem que assim como o mestre sofreu, nós também poderemos padecer por causa do testemunho da verdade, amém? Nós somos chamados para darmos testemunho desta verdade. Será que você pode glorificar ao nome do Senhor? Mas, não é? No período interbíblico surgiram muitos filósofos e matemáticos como Nietzsche, e que tinham uma visão diferente, no período em que Deus não falou, em que Deus ficou em silêncio 400 anos. Nietzsche, ele dizia, olha, a verdade, não é? Nada mais, nada menos que é um ponto de vista. Nietzsche era um matemático, filósofo. Ele disse, olha, na minha opinião, a verdade é simplesmente um ponto de vista, amém? Só um ponto de vista. Sócrates, um grande filósofo, já dizia, olha, a verdade, ela não está com o homem, mas ela está entre os homens. Ele chegou perto, não é? Chegou perto, não é verdade? Ela não está com o homem, mas ela está entre os homens. Houve um tempo que a verdade andou entre os homens, amém? Ele chegou perto, ainda que tateando, né? Sócrates. Platão, por sua vez, né? Pupilo de Sócrates, disse que a verdade, ela é relativa, amém? Platão foi o criador da teoria da relatividade. Quantos podem dizer amém? Ele disse, olha, não, a verdade ela é relativa, depende, ou seja, como Nietzsche dizia, do ponto de vista, depende de como você vê, depende de como você está analisando isso aí. A verdade, ela é relativa.
Já Aristóteles, que era o seu pupilo, dizia: não, a verdade ela não é relativa apenas, ela é tudo aquilo que se pode tocar e se tanger, ela é tangível, ela é tudo aquilo que se vê, ela não é aquilo que se sente. Aristóteles disse: nada do que se sente é verdade, amém? Mas à luz do pensamento de Aristóteles, que foi um grande filósofo, ele dizia: olha, a verdade é tudo aquilo que se vê, tudo aquilo que se pode ver e que se pode tocar, amém? Então, ele foi o criador da teoria da lógica, amém? Da lógica. E aí surgiu, né, o culto à razão e tantas outras coisas. Então, esses filósofos, eles filosofaram e chegaram perto, mas a verdade é que nós entendemos que eles estavam muito longe de conhecer a verdade, não é? A palavra de Deus diz em João 16 que se nós conhecemos a verdade nos libertará. Quantos podem dizer amém? Segundo a teologia, a verdade, o que é? A verdade é os 66 livros da Bíblia, os 39, né, do Velho Testamento, os 27 do Novo, não é verdade? Não é? São os 1189 capítulos da Bíblia, os 31 mil versículos da Bíblia, são ali os 5 livros da Torá, né? Então, teologicamente falando aqui, o que é a verdade? É a Bíblia, amém? É os 5 livros da Torá, que são o Pentateuco, amém, irmãos? Dentro desses 5 Pentateucos, que é Gênesis, Levíticos, Número, Deuteronômios, estão as 613 leis judaicas em que o judeu tem que viver todo dia ali debaixo dela. Se ele falhar em uma, ele é culpado de todas as outras. 613 leis, 327, se me falha a memória, são negativas, ou seja, é uma lei que se você fizer, você tem uma punição, né? Então, leis que estavam ali dentro dos 5 livros, né, que compende o Torá, né, o Tanakh dos judeus, os principais livros do judeu. Então, Gênesis, Levíticos, Números e Deuteronômios, amém? E 12 livros históricos conhecidos como nós sabemos, né? Josué, Juízes, Ruth, não é? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. 12 livros históricos, porque fala da história, amém? Então a verdade seria isso, à luz da teologia. 5 livros, né, depois poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. 5 livros proféticos maiores, quem conhece aqui? Isaías, né? Jeremias, Lamentações, Jeremias, que mais? Ezequiel e Daniel. 12 livros profetas menores, não é? Oséias, Joel, amém? Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, né? E Abacuque. Sofonias, que mais? Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois temos os 4 livros do Evangelho, os 4 Evangelhos. Mateus, o Evangelho do Rei. Marcos, o Evangelho, não é, do servo. Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. João, o Evangelho do Filho de Deus. Temos depois um livro histórico, Atos dos Apóstolos. 3 epístolas paulinas, amém? Romanos, vamos lá, vamos gravar. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, amém? Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Um outro livro histórico chamado Hebreus, que eu creio tem muitos dados para acreditar que é o escrito de Paulo, né? A linguagem é toda dele. Não há um outro que escreveu com a mesma linguagem, mas os teólogos assim preferem não colocar, né? Então, Hebreus é um livro histórico. Depois nós temos 7 epístolas gerais. Por quê? Porque foram vários discípulos que escreveram. Quais são? Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, amém? 1 João, 2 João, 3 João, depois Judas e o último livro escatológico, esse que revela Jesus Cristo, que ele é o alfa e o ômega, né? Ele começa no Gênesis, ele termina no Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, Apocalipse, como sendo um livro escatológico, amém? À luz da teologia, a verdade é a palavra de Deus, amém? Eu poderia falar mais algumas coisas aqui, provar para você que não quero falar muito sobre isso, porque vai tomar tempo, eu tenho revelações tremendas aqui para falar. Poderia, quem sabe, numa próxima aula, falar aqui, comparando os livros mais históricos, não é? Clássicos, não é? Que são ali dos filósofos que eu já citei aqui, livros históricos clássicos, considerados livros históricos de Platão, Sóstenes, Aristóteles e todos esses aí, não é? Nem se comparam
de uma forma clara, não é? Provando claramente com o experimento que dá autenticidade a um livro ser histórico. Os livros históricos clássicos que os homens da ciência reconhecem não se compara com o número de provas que a Bíblia possui, amém? Para ser reconhecido como um livro histórico. Se eu fosse você, eu glorificava e exaltava o nome do Senhor, porque a Bíblia é o livro mais histórico de todos os tempos. Quantos podem dizer amém? Inclusive agora, recentemente, nesses dias, foi descoberto ali no Afeganistão, não é? um dos pedaços de uma tradução, não é? Do livro de 1 Samuel, capítulo 4, quando fala acerca da glória de Deus ter sido levada, do mesmo jeitinho que está escrito na tua Bíblia, foi encontrado agora, e tiraram prova e viram que de fato é ali daquela época. Se eu fosse você, eu glorificava o nome do Senhor. Certa ocasião, irmãos, um homem aqui nos Estados Unidos, que ele era muito rico, cuidava tem umas refinarias de petróleo, não é? Eu não me lembro exatamente o nome agora na cabeça, o nome da refinaria dele. Ele estava sentado no banheiro, né, fazendo as suas necessidades, quando de repente ele pegou a Bíblia e começou a folhear. A Bíblia ficava para ele no banheiro, né, como uma revista qualquer. Ele começou a abrir a Bíblia, abriu o Êxodo, capítulo de número 2, quando de repente ele se deparou com Moisés sendo colocado dentro de um cestinho que tinha betume ao lado do rio Nilo. Ele pensou, betume e rio Nilo, então quer dizer petróleo, não é? Simplesmente fez uma conjugação normal. Ele começou a pesquisar sobre o petróleo ali junto ao rio Nilo e então passou a querer ali ter direitos então de fazer escavações e pesquisas. Quando alcançando ali ele a autorização para fazer, né? Então descobriram ali junto ao rio Nilo, que era um dos lugares, dos poços maiores de petróleo do Egito, ali daquela região do deserto, amém? Do Sinai. Este homem se transformou mais rico ainda e também pôde trazer muitas riquezas para o Egito, porque simplesmente ao ler uma passagem bíblica e obedecendo a ela, ele realmente descobriu, amém? Que a palavra de Deus, ela não mente, ela é a verdade. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Diga assim: a palavra de Deus, ela é a verdade, amém? Oh, aleluia! Até a palavra de Deus diz isso em 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Ninguém pode contra a verdade, somente a favor da verdade. Se você quer ter sucesso na sua vida, ande na verdade, caminhe na verdade, viva a verdade, fale a verdade e seja uma bênção, porque quem anda com a verdade pode sofrer, mas tem sucesso na sua vida. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Será que vale glória a Deus aí nesta noite? Amém? Então, para a igreja, o que é a verdade? Para a teologia, para os teólogos, é tudo isso que falei, até muito mais. Para a igreja, irmãos, a verdade é muito mais que isso. Para a igreja, a verdade é uma pessoa. Para a igreja, a verdade é a segunda pessoa da Trindade, é a pessoa de Jesus Cristo, que João fala lá no capítulo de número 1, verso 14. Ele, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Ele é aquele que se chama fiel e verdadeiro, que João viu em Apocalipse capítulo 19. Ele disse lá assim no versículo de número 11: eis que o céu se abriu e eu vi um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. O seu nome é fiel e verdadeiro. Esse é o nome dele. Aleluia! Ele se chama por verdade. Quando fala para a igreja de Filadélfia, olha o que ele diz, olha, ao anjo lá, Apocalipse capítulo 3, verso 7, ao anjo da igreja de Filadélfia, isto diz aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Aleluia! Diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Ele é aquele que se revela à igreja, irmãos, aleluia, como santo e verdadeiro. Quantos sentem a presença do Deus santo e verdadeiro que está aqui nesta noite? Você não vem aqui simplesmente para aprender teologia, conhecer um pouquinho mais da Bíblia, não. Você veio aqui para adorar e exaltar aquele que é santo e verdadeiro. Quantos podem glorificar o nome dele? Oh, aleluia, o seu nome é fiel e verdadeiro. Ele marcha com justiça, ele peleja com justiça. Deuteronômio 32, verso 4 diz que Deus é a verdade e nele não há engano algum. Aleluia.
aleluia, oh, louvado seja o nome do Senhor. João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai se não for por mim. Não adianta outro caminho, não adianta outros deuses, ele é o Deus único e verdadeiro, não há outro, amém? Fora ele é o único, aleluia, pelo qual se deve clamar ao nome do Senhor, amém? Então, ele é a verdade. Para a igreja, Jesus é uma pessoa, é a segunda pessoa da Trindade, é o Deus santo e verdadeiro, amém? Para nós, Jesus é o nosso Deus, o verdadeiro santo de Israel, amém? A verdade é revelada, importante. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus, ele enviou a luz ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que o mundo, porque suas obras eram más. E a condenação é esta, a condenação é esta, que Deus enviou a luz ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amém? Aí o texto diz assim: eis que, então, João 3,20, diz assim: quem faz o mal odeia a luz, aborrece a luz, para que não seja revelada as suas obras diante da luz. Então quem faz o mal aborrece a luz, não quer luz, não quer luz, para que as suas obras não sejam reveladas. Aí o versículo 21 diz assim: mas quem é da verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que suas obras são feitas em Deus. Irmão, quem é da verdade não fica no escuro. Quem é da verdade não decide, não maquina nada por trás. Quem é da verdade não faz grupinho escondido. Quem é da verdade não se reúne por trás. Quem é da verdade não faz reuniões no escuro na noite. Quem é da verdade não anda na escuridão. Quem é da verdade não tem medo de nada. A sua vida é um livro aberto. Quem é da verdade, irmão, não tem do que se preocupar. Quem é da verdade, irmão, não precisa ficar com o rabo entre as pernas quando deixa o ministério para ser político. Não, por quê? Porque a sua vida não é uma vida como a de Daniel, em que não tem brecha nenhuma, como 120 satrapas que quiseram pegar Daniel e não encontraram nada, porque não havia brecha. Quem é da verdade não tem o que temer. Mas hoje, infelizmente, aqueles que querem ser homens de Deus, quando entram para a política, vão aí, você sabe do que eu estou falando, aí infelizmente, irmão, estão com a vida toda torta, aí tem que ficar com o rabo entre as pernas. Mas quem é da verdade, irmão, vem para a luz, a fim de que veja-se as suas obras, e aleluia, e que exalte o nome do Senhor. Oh, irmão, aleluia, quem é da verdade tem prazer de mostrar a sua vida. Sabe para quê? Para que as pessoas vejam a vida dele, dizem, e exalte o nome do Senhor, e exalte o nome do Senhor. Irmão, o mundo tem que olhar para nós e tem que ver Deus na nossa vida. É para isso que Jesus veio, disse: eu vim, Pilatos, para ser rei, para dar testemunho da verdade, aleluia. E aí nós, irmão, nós estamos dando testemunho da verdade ou da mentira? Como é que é o nosso testemunho? Irmãos, aí a gente, como se a gente não quer dar testemunho da verdade, então a gente vai andar na escuridão, sombras, não é? Nós somos sombras, pela misericórdia do Senhor, nós somos umas sombras aqui, mas a terra é do Senhor e dela é a sua plenitude, não é verdade? Quando Israel, eu gosto de falar isso aqui, irmão, só para os irmãos entenderem. Quando Deus deu a terra para Israel, a terra prometida, a terra antes era dos cananeus. Deus tirou os cananeus de lá por causa do pecado e colocou Israel lá. A Bíblia diz que quando eles iam caminhando no deserto, irmãos, Deus falou: só a terra de Edom, que são seus irmãos, vocês vão ter que comprar, vocês vão ter que pagar a água, a bebida, a vinha, tudo que vocês comerem vão pagar, amém? Paga. O resto pode passar. Se vocês entram e pedem licença. Se deixar passar, vocês não matam ninguém. Mas se não deixar passar, vai matando todo mundo, porque eu, Senhor, eu estou entregando esta terra para vocês, aleluia, porque minha é a terra, eu dou a quem quiser. Quantos podem glorificar a Deus? Pela fé, Abraão habitou na terra da promessa como estrangeiro, e ele tomou posse, irmão, não era dele não, ele andou e foi tomando posse, irmão. Onde ele pisava a planta do seu pé, o Senhor dava para ele. Agora é preciso você ter uma vida verdadeira. Quando você anda na verdade, irmão, Deus dá, aleluia, aleluia, Deus te dá bênçãos, Deus te dá aquele lugar onde você está, Deus faz você habitar ali, Deus faz você conquistar aquele lugar. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Então é importante entendermos isso. Um dia eu lembrei aqui de uma historinha, eu quero contar aqui, irmãos. Ela é uma historinha boba, mas ela é científica. Por quê? Porque à luz da ciência, queridos irmãos, a escuridão e o frio não existem. Um dia, um moçozinho, um menininho foi na
porque se Deus é verdade, por que existe o mal, por que existe isso, tanta coisa ruim, por que as pessoas matam, ódio no coração, e por que Deus? E Deus, ele fez uma pergunta para o professor, ele disse assim, o professor disse para ele assim, não pode falar de Bíblia, ele falou, não, vamos falar de ciência, ele falou, tudo bem, então ele disse assim, professor, deixa eu te fazer uma pergunta, a escuridão, ela existe, ela é real? O professor riu e falou assim, você é doido, menino, você não está vendo? De noite, todo dia aí tem a escuridão, né? Mas ele chegou para o professor, mas o professor, eu achei que o senhor sabia disso. Segundo a ciência, a escuridão, ela não é real, ela é a ausência de luz, isso é fato. Ele olhou e disse assim, mas é verdade, você está certo. Então a escuridão, ela não existe, ela não tem vida própria. Onde a luz chega, as trevas têm que ir embora. A escuridão só existe porque é uma consequência. É por isso, irmãos, que quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia diz que havia escuridão sobre a face do abismo. A escuridão é o nada. Quantos estão entendendo? É assim como Satanás é nada, o inferno é nada, as trevas é nada. Irmão, isso é nada, isso não existe. Isso é consequência do pecado. As trevas é a ausência da vida, é a ausência da luz. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aí fez uma pergunta, disse assim, professor, essa aqui é mais fácil. Você acha que o frio ele existe? Eu disse, frio existe. Nós estávamos tudo aqui de blusa e tudo, né? Você sabe? Eu disse, não, segundo a ciência, o frio não existe. O frio é uma ausência de calor. Quando o calor do sol chega, o frio tem que ir embora. O frio não se movimenta por si só. O frio, ele existe aonde o sol, aleluia, não chega. Irmão, quando o sol da justiça chega num lugar, aleluia, toda a frieza tem que ir embora. A frieza tem que sair. Porque, queridos irmãos, aleluia, onde Deus está, a luz, a calor, a vida. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? É isso. A verdade, ninguém pode contra a verdade, senão a favor da verdade. Aleluia. Será que vale um amém? Será que vale um glória a Deus aí? Então, queridos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 4:5, aleluia, que no final dos tempos o Senhor trará à luz todas as coisas ocultas. Então, vale a pena andar na verdade, porque a verdade, irmãos, prevalece para sempre. Quem anda na verdade vai vencer. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Estamos vivendo em tempos difíceis, onde o certo está sendo comparado com o errado. O errado está chamando de certo, não é verdade? Hoje, inversão de valores. Isaías disse isso no capítulo 4, 5 do seu livro. Há de ser que haverá nos tempos findouros, né? Inversão de valores. Os homens chamaram o mal bem, o bem mal, né? Inversão de valores. Está acontecendo isso aí. Família hoje já não é mais aquele padrão normal. Hoje é tudo diferente. Se você abrir a boca, coitado de você, não é? Porque hoje os valores estão invertidos. E Jesus, falando acerca dessas coisas, ele disse em Mateus 24, versículo de número 5, aleluia, há de ser, aleluia, que muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, mas enganarão a muitos. 24:11 diz, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 7:15, a Bíblia diz, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos de pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores, pelos seus frutos vos conhecereis. Acautelai-vos, igreja! Jesus já estava dizendo, não é? Paulo diz em Gálatas, eu temo que depois da minha partida muitos surgirão falsos profetas, falsos ensinadores, trazendo muitas concupiscências, né? Eu temo que depois de mim vão surgir, não é? Vão surgir novos. 2 Pedro, capítulo de número 2, verso 1, ele disse, e portanto, eis que já houve, como também haverá, muitos falsos doutores que introduzirão de maneira escondida, encoberta, heresias de perdição, aleluia, negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si, aleluia, repentina destruição, homens dos quais muitos ouvirão as suas dissoluções, e por causa destes, a Bíblia diz assim, e por causa destes, blasfemar-se-á o caminho da verdade. Oh, irmãos, Pedro está falando, irmão, que lá na frente vai acontecer, já está acontecendo, muitos falsos doutores que estão vindo aí, irmão, trazendo heresias de perdição, não é verdade, encobertas, assim camufladas, né, como o texto diz aqui, trazendo sobre si repentina destruição, homens que negaram aquele que o resgatou, ou seja, já foram salvos, foram apostatados, homens que conheceram a verdade e negaram. Quantos estão entendendo? A palavra de Deus está dizendo, olha aí, muitos ouvirão suas dissoluções, né? E estes, não
mercadoria de vós. Está acontecendo isso ou não está? Sim ou não? É verdade ou não é? Então tomemos cuidado, vamos abrir nossos olhos. 2 Timóteo 4:1, a Bíblia diz: mas o Espírito expressamente diz, como quem dizendo, apressadamente, com muita seriedade, com muito temor, com muita reverência. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias haverá, aleluia, muitos que se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, aleluia, negando casamento. Está aí, irmão, está lá o texto dizendo, negando casamento. Olha aí o que está acontecendo hoje. Isso não é de Deus, isso aí é o espírito do anticristo que está vindo, irmão, para destruir os valores, as famílias. Não existe, irmão, igreja sem família, e não existe família sem igreja. Satanás está querendo destruir a família, porque destruindo as famílias ele destrói a igreja. Mas, irmãos, levanta a cabeça, aleluia, dá testemunho da verdade, onde você anda. Se você pode, negue a mentira, reconhece que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e você está aqui para dar testemunho da verdade. Faça o seu melhor, irmão. Tente, se esforce, faça o seu melhor. Somos humanos, falhos, tendenciosos ao mal, cair, mentir, fazer coisas erradas, mas vamos nos esforçar, irmãos, porque o fim está perto, irmão. Jesus Cristo está voltando. Será que você pode entender esta palavra e glorificar o nome do Senhor? Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Pois nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. O segredo do sucesso é fazer uma aliança com a verdade. Faça uma aliança com a verdade. Josias fez isso. Fez uma aliança com a verdade, irmão. A Bíblia diz que antes dele, nem depois dele, houve um rei, aleluia, convertido de interesse de coração como Josias. Nem antes, nem depois. Não é? Não houve. Por quê? Porque ele fez uma aliança com a verdade. Será que você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite? Aleluia. Eu quero terminar esta mensagem falando, esse ensino, falando de alguns homens que tiveram sucesso porque permaneceram adorando a Deus, o verdadeiro Deus. E quando adoraram falsos deuses, irmãos, caíram, foram perseguidos, mortos, destruídos, não é? Então, irmãos, tem muitos falsos deuses por aí, irmãos. Tem muitos falsos deuses. Eu poderia citar aqui alguns. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Poderia citar alguns antigos. O primeiro, o mais antigo de todos, Baal, né? Você conhece muito bem Baal. No significado ao pé da letra é Senhor, ou marido, ou esposo. É aquele que é Senhor. É por isso que Elias diz, se Baal é Senhor, né? Servia a ele. Mas se Deus, Jeová, é Senhor, a ele servir. Qual que é o Senhor de vocês aí? Decide, né? Baal, Senhor. Baal, ele era o Senhor do sol, é o Deus do sol, amém? Da chuva e dos trovões. Quantos podem entender isso aqui? Baal era o Deus da chuva, do sol e dos trovões, não é? E Baal representava a prosperidade, amém? Então, chuva, prosperidade, amém? Chuva, prosperidade, não é? Então representava a prosperidade desde o início. Baal fala disso, você aprendeu isso na escola dominical aí, né? Esse semestre, muito bem. Só que Baal, irmãos, é muito mais do que isso. Baal é uma sigla que representa os 5 principados maiores do inferno, não é? É uma sigla, não é? Se você estudar um pouquinho de história, você vai descobrir isso. Baal, na verdade, é o nome do próprio Satanás. Baal, escrito Baal, é o próprio Satanás. É o outro Senhor, não é? Que não é o nosso Senhor. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Mas Baal representa uma sigla de 5 principados, amém? Será que você, de 4 melhor, 4, não é? Principados, não é? B de Beelzebum, amém? A de Astarote, o outro A de Asmodeu e o outro L de Leviatã. Eram os 4 principados maiores, junto com eles 5, formam o pentagrama do satanismo. Você entendeu isso aí? Deu para entender? Amém? Beelzebub, Beelzebub, quem que era esse? É o Deus, né? É o Deus que é chamado o Senhor das moscas, não é? E o que ele fazia? Ele trazia pestes, enfermidades, pragas, mortandade, amém? Então Beelzebub é esse primeiro, não é? Que é o chefe dos demônios, não é? É um príncipe dos demônios, não é
cultura judaica, por isso que chamaram Jesus de o príncipe de Belzebu, porque é um dos príncipes dos demônios, né? Então, B aqui é B de Belzebu, um dos principais príncipes, não é? E A, o outro A, ali é A de Astarote. Astarote é a rainha dos céus de Jeremias 44, aquela que eles adoravam, queimando incenso. Astarote é a abominação dos sidônios, a Bíblia diz isso, né? Abominação, não é? Porque representa a fertilidade. Será que você pode entender essa palavra? Amém? Quando lá, se eu pudesse tempo aqui, eu falaria um pouquinho sobre isso, mas Jeremias aqui, Israel que está lá, né? Eles fugiram lá para o Egito porque houve uma perseguição, foram levados para o cativeiro, mas alguns judeus fugiram para o Egito, acharam que podiam fugir da espada do Senhor. Jeremias foi para lá, e foi lá que ele morreu. Inclusive, Jeremias começou a profetizar para eles e disse: Senhor, por que vocês deixaram o Senhor, né, Jeová, e foram adorar a rainha dos céus, Astarote? Eles disseram: é porque o Deus de Israel, ele nos deixou ter fome, ele nos deixou padecer pão. Mas todas as vezes que nós adorávamos, queimávamos incenso para a rainha dos céus, né? Aí então nós tínhamos pão para comer, nós tínhamos comida. Irmãos, isso é uma falsa prosperidade, quando vocês estão entendendo. Diz a Bíblia que então Jeremias se levantou e disse: olha, por causa disso, a espada do Senhor os acometerá, e mesmo no Egito, ela vai alcançar vocês. Morreram todos à espada. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Porque acreditaram numa falsa prosperidade, irmão. Astarote e Baal, não é? Ali formavam os dois principais deuses, ou falsos deuses, não é? Esses deuses antigos, né? Depois temos Asmodeu. Asmodeu o quê? Asmodeu ou Asmode, que é um deus dos sodomistas, lá de Sodoma e Gomorra. Representa, significa destruição. Essa palavra Asmodeu significa destruição, amém? É um principado que fala da luxúria, da imoralidade, amém? Do sodomismo. Então Asmodeu é um principado. Inclusive, se você pegar a história, você for procurar um pouquinho, você vai ver, inclusive nos livros canônicos, que não é da igreja, nós não temos esse livro canonizado, mas na Bíblia dos católicos lá, está lá o livro deuteronômico de Tobias, está lá escrito lá que Asmodeu era um principado que era usado, agia para destruição de casamentos. Irmão, Asmodeu, né, é um demônio que operava lá, né, desde da terra de Sodoma e Gomorra. Quantos estão entendendo? Para destruir, não é? Destruir casamentos, famílias, não é? Como a família de Jó foi destruída, não é verdade? Não foi destruída. Então, esse principado estava operando desde aquele tempo, segundo o Deuteronômio de Tobias, que não é um livro que nós utilizamos, mas apenas a fundo histórico. Eu, como um teólogo, também você pode utilizar o livro de Tobias como algo simplesmente histórico, nada mais, nada menos, amém? Amém? Todo livro histórico, ele é falível. Quantos podem dizer amém? Só a Bíblia que é inerrante e é infalível, porque ela é a palavra de Deus, ela é a verdade. Será que vale um amém? Você pode glorificar a Deus? Então esse Deus aí, Asmodeu, né, é outro Deus, é um outro principado. E Leviatã sendo a serpente escorregadiça, aquela que Jó fala no seu livro, no capítulo 40, é a serpente escorregadiça. No capítulo 26 de Jó também fala. Tem outros textos da Bíblia que falam sobre ela, não é? Então, querido, nós temos muitos deuses. Aí temos o Deus Milcom, que é o mesmo Deus Moloque, que é o Deus dos Amonitas, né? É a abominação dos Amonitas. Inclusive este Deus Salomão veio a adorar, Milcom ou Moloque, se você preferir. Tanto Salomão como Acais, como Manassés, como Amon adoraram, queimaram seus filhos, não é, no fogo a este Deus Moloque. Moloque é uma palavra africana que vem de Moleque, que fala de menino. Esse Deus, ele era um Deus que recebia sacrifício de crianças. Quantos estão entendendo? Todo aquele que era adepto de adorá-lo deveria sacrificar seus filhos, amém? Principalmente os primogênitos, e passá-los no fogo. Esse foi um dos motivos pelos quais a Bíblia diz lá em Deuteronômios que Deus arrancou os cananeus da terra prometida, porque eles passavam seus filhos no fogo ao Deus Moloque. Mas, queridos irmãos, você acha que isso é algo passado? Se você começar a pesquisar um pouquinho, você vai ver que existem indícios. Eu não vou dizer que é fato, mas existe a mídia alternativa, que não é a mídia que está comprada, manipulada, dominada pelo sistema corrupto, mas a mídia alternativa coloca isso aí na internet todos os dias, né? Muitos líderes políticos hoje, irmãos, que estão se reunindo em reuniões privadas, adorando ao Deus Moloque. Inclusive, um dos símbolos do Moloque é uma coruja. E se você pegar a nota
consegue observar da direita, em cima ali, eu creio do número, quase ali perto tem uma corujinha. E se você pegar uma lupa, alguma coisa que dá para você aumentar, você vai ver que é a coruja, o símbolo do Deus Moloque. Porque o Deus, in God we trust, ali, irmãos, ali é outro Deus, não é o Deus nosso não. Ali é o Deus, amém, irmão, é o Deus desse século. Mas o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, é o Deus verdadeiro que habita dentro de mim e habita dentro de você. Será que vale um amém? Glória a Deus. Mas irmãos, vamos rapidamente aqui deixar esses deuses aí de lado. Vamos falar aqui para incentivar a fé dos irmãos. Irmãos, Davi, a Bíblia diz que Davi foi um homem fiel a Deus e ele dominou sobre toda a terra. Seu coração era íntegro e reto, amém, diante do Senhor, não é? Andou nos caminhos do Senhor, não adorou nenhum outro Deus. Davi pecou, ele cometeu algumas falhas, não é? Mas amém, irmãos, Davi, a Bíblia diz que o coração de Davi nunca se inclinou a um outro Deus que não for o Deus de Israel. Por isso que a Bíblia diz que o coração de Davi, não é? Era um coração íntegro e perfeito. Perfeito, está escrito lá. Está escrito isso aonde, pastor? Que está escrito que o coração de Davi é perfeito. 2 Crônicas 15:17 diz isso, está lá, tá bom? Eu não vou ler, mas está escrito lá. O coração de Davi era perfeito, mas Salomão veio, não é? Salomão veio e a Bíblia diz que na sua velhice, não é? 1 Reis 11:4, a Bíblia diz que ele passou por causa das suas esposas, não é? A adorar outros deuses, inclusive Moloque, Milcom, ele adorou o Astarote, a abominação dos Sidônios, ao deus Quenos, né? O deus dos Amonitas, adorou muitos deuses, não é? Inclusive, irmãos, ele fez, né, uma imagem a Astarote, colocou na frente do templo de Israel, lá em Jerusalém. Irmãos, essa imagem ficou até os dias de Josias, irmão. Passou rei, entrou rei, passou rei, entrou rei, e a imagem ficou lá, porque Salomão fez, ficou lá, mas veio Josias, depois arrancou tudo isso, né? E por causa que Salomão se desviou, irmãos, a Bíblia diz que então aqueles 40 anos de paz, irmão, terminaria, porque quando o povo de Deus anda na verdade, irmão, Deus dá paz para nós, não é? Quando o povo de Deus sai, irmãos, e adora outros deuses, irmãos, vem guerra, vem rebelião, vem divisão, não é? Então por causa disso, irmãos, Deus então por amor a Davi não fez isso nos dias de Salomão, mas nos dias de Roboão chegou Roboão reina 17 anos. A Bíblia diz que ele prefere dar ouvidos ao conselho dos jovens, não ao conselho dos sábios de Salomão. Então aí por causa disso houve uma divisão, uma rebelião. Você sabe muito bem, pela primeira vez houve essa divisão. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei Roboão, no 5º ano do seu reinado, ele se desvia, depois de se fortificar, né? Ele se ensoberbece, porque o homem, quando ele se fortalece, muitas das vezes ele se ensoberbece, não é? Ao se fortalecer, se ensoberbece. É o que eu costumo dizer e que eu ouvi, né, do meu pai, não é? Que é você conhecer o homem, dá poder para ele, que você vai saber quem ele é, não é? Enquanto não tem poder, ele é, né, tranquilo, mas deu poder, aí você vai saber quem é, né? Vai saber se é bom ou se é ruim. Roboão, então, quando teve poder no 5º ano, ele se ensoberbeceu. E então a palavra de Deus diz que Deus levantou Sisaque, rei do Egito, então foi contra Roboão, né? Dominou Roboão, tomou todo o ouro, toda a prata, e então ali agora até os 300 escudos de ouro de Roboão foram levados. Ele fez escudo de bronze, né? Para fingir que era de ouro, que eram os escudos que Salomão havia feito, né? Colocado na casa do Senhor, né? 300 escudos de ouro. Ele pegou, já perdeu os 300 escudos de ouro, colocou 300 escudos de bronze, deu uma polidinha, né? É um reino de fachada, de falsidade. Quantos estão entendendo? Roboão representa um reinado de mentira, amém? Seus dias a Bíblia diz que havia muitos jovens que eram escandalosos. O pecado estava dominando sobre a terra nos dias de Roboão. Roboão passou, depois de Roboão veio Abias. Abias reinou só 3 anos, mas foi um bom rei. E porque ele foi um bom rei, irmão, Deus foi com ele todos os dias da sua vida. Abias, bom rei. Irmão, Abias um dia estava guerreando contra Jeroboão, aquele rei desviado, né, que ficou com uns 10 tribos de Israel. A Bíblia diz que ele estava guerreando só com 400 mil soldados. Jeroboão tinha 800 mil. Ele deu um brado para o céu e disse: Deus nos defenda. E quando ele disse: Deus nos defenda, a Bíblia diz que Deus pelejou contra Jeroboão e caiu 800 mil soldados ali, porque Abias andava na lei do Senhor. Então quando você está na lei do Senhor, o inimigo pode te cercar. Você clama a Deus, Deus te ouve e te dá livramento. E depois de Abias veio Asa. Asa foi bom também, foi melhor do que Abias. Asa, a Bíblia diz que ele foi tão bom, irmãos, que ele fez um concerto com Deus e criou pela primeira vez a lei da pena de morte. Ele disse: olha, quem não andar na verdade vai morrer. E a Bíblia diz que ele tinha uma mãe chamada Maca, que era rainha em Israel, em
desviou, passou a adorar os deuses, depois ela, a Bíblia não diz que ele matou, mas ele tirou ela do trono, irmão, e disse: aqui não, aqui em Judá, aqui só tem um Deus, o nome dele é Jeová. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Asa foi um grande rei, reinou 41 anos sobre Judá, queridos irmãos, e a Bíblia diz que seu coração foi perfeito, como perfeito foi o coração de Davi. Aleluia! Oh, irmãos, isso é tremendo. Quem anda na verdade, Deus abençoa os seus caminhos. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Só que ele falhou em uma coisa: na sua morte ele ficou doente, ao invés de consultar a Deus, consultou aos médicos, e aí Deus ficou triste. Se ele tivesse consultado o Senhor, quem sabe Deus tinha curado ele, irmãos. Quer dizer para você, antes de você procurar os médicos existem, mas Deus ainda cura. Ele ainda é Jeová Rafá. Ele ainda cura, irmãos. Ele está curando aqui nessa igreja algumas coisinhas, mas ele ainda pode fazer mais. Deus pode fazer mais, mas nós temos que andar na verdade do Senhor. Quem anda na verdade vê milagres, vê sinais, vê prodígios. Amém, irmãos? Quantos podem dizer amém? Depois de Asa veio Josafá reinou 25 anos, foi um bom rei. A Bíblia diz que ele deu um edito e disse assim: os levitas andem por toda a terra e espalhem, amém, o conhecimento da lei do Senhor. Os levitas começaram a encher a terra do conhecimento do Senhor. A Bíblia diz que toda a terra se encheu do conhecimento do Senhor, porque Josafá, ele foi inclinado a ensinar o povo de Deus. Quantos podem dizer amém? Só que Josafá teve um problema, ele ficou amigo de Acabe e Jezabel. Aí que está o problema, irmão. As amizades corrompem os bons costumes. Então Josafá morreu, era um homem respeitado, temente a Deus, mas tinha esse pequeno probleminha. Depois disso, por causa desse pequeno probleminha, seu filho Jorão, né? Porque o filho, ele segue o exemplo do pai, né? Muitas das vezes, né? Então a palavra de Deus diz que Jorão, irmão, sabe com quem que ele se casou? Casou-se com a filha de Acabe e Jezabel, chamada Atalia. E daí em diante, irmãos, a Bíblia não fala em Mateus capítulo 1, nem Lucas capítulo de número 1, sobre a genealogia de Jesus. Esses nomes que vão vir aí, que são, descendentes de, amém, irmão, de Jorão com Atalia, ou seja, que se misturaram com Jezabel e com a descendência de Acabe, eles não estão na genealogia de Jesus, porque esse tipo de gente, irmão, não entra, aleluia, não faz parte do reino de Deus. Quantos estão entendendo? Se você ler lá em Mateus 1, não tem Atalia, não tem Jorão, não tem nada. Quantos podem dizer amém? A Bíblia diz que Jorão, ele casa-se com Atalia, e a Bíblia diz que ele, após se fortalecer, ele mata seus irmãos que eram melhor do que ele. A Bíblia diz que Elias estava vivo ainda nesses dias, nos dias de Josafá. Elias estava vivo, ainda não, vivo, ele está vivo ainda, né? Elias foi arrebatado, vamos consertar aqui. Elias ainda não tinha sido arrebatado. Quanto vocês estão entendendo? Elias, então, ele manda uma carta dizendo: olha aqui, rei Jorão, não é? Eu fiquei sabendo o que você fez, você matou seus irmãos que eram melhores que você. O texto diz, melhores do que você. Só porque você se fortaleceu, você matou os seus irmãos. Então Deus vai ferir você, rei Jorão, com uma enfermidade. Ele morreu de hemorroida. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, irmãos, olha o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que ele morreu sem deixar saudades. Sem deixar saudades. Quem anda na mentira, quem se envolve com Jezabel, quem se envolve com essas coisas, irmão, morre, deixa essa vida sem deixar saudade. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Depois de Jorão, irmãos, então nasceu o fruto de Jorão e Atalia, filha de Jezabel, nasceu um moço chamado Acasias. Acasias reinou só um ano, irmão, porque era um homem ruim, filho neto de Jezabel, mas não podia ser coisa boa, não é verdade? Acasias, então, ele reinou um ano. Como é que mataram ele? Jeú. Deus levanta Jeú com zelo para matar toda a casa de Acabe. Ele chega lá no vale de Jezreel, está vendo lá, ele encontra o rei, filho de Acabe, o rei de Israel. Só que tem um moço que ele não sabe quem é. Ele mata o filho de Acabe no vale de Jezreel e mata aquele moço, mas depois ele fica sabendo que era descendente de Davi, então enterra ele no lugar, porque tinha respeito à casa de Davi. Quantos estão entendendo? Mas ele morreu ali dessa forma. Acasias morreu assim, porque morreu adorando Baal. Estava lá no vale de Jezreel com o rei de Israel, filho de Acabe, adorando a Baal. Morreram adorando a um Deus estranho, irmão. Aleluia, foram ultrapassados por uma espada. Que morte horrível, irmão. A palavra de Deus diz que este daí também morreu de uma forma terrível e não foi enterrado com a casa de Davi. Isso era desprezível. Vou terminar daqui a pouquinho, já estou com mais 5 minutos. Depois então Atalia, depois que soube que o seu filho Acasias morrera, depois de um ano só de reinado, Atalia então matou
Davi, e ela por 6 anos reinou sobre toda a terra de Judá. A Bíblia diz que houve terror, pavor e medo nos dias de Atalia. Irmão, imagina uma filha de Jezabel reinando em Judá, coisa terrível. A Bíblia diz que ela fechou a casa de Deus, ela fez altares a Baal, ela levantou, fez uma arruaça. Mas a Bíblia diz, irmãos, olha, escuta isso aqui, que é tremendo. Quando Atalia achava que ela tinha matado toda a descendência de Davi, o Deus que fez a promessa, Ele é fiel. Ele disse: eu não vou deixar a tua casa, Davi, ser desarraigada, ainda que eles pequem, eu vou deixar sempre um descendente. Atalia não sabia. Joada escondeu Joás, aleluia, um bebezinho de colo dentro do templo da casa de Deus. Por 6 anos ele escondeu. Irmão, Satanás, ele pode tentar contra a igreja, acabar com ela. Ele não sabe que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Não vamos falar mais sobre isso, porque vai demorar um pouquinho. Depois de Joás, irmãos, veio Amazias, e depois de Amazias, Uzias, grandes reis que vieram. Jotão foi um bom rei. Depois de Jotão veio Acais. Acais foi um péssimo rei, passou seus filhos no fogo. Depois veio Ezequias, foi um bom rei, um rei que restaurou a casa do Senhor, um rei que purificou a casa do Senhor, mas que depois da sua velhice se ensoberbeceu. Deus deu a ele uma enfermidade, mas se humilhou. Deus curou ele, usou o profeta Isaías e disse: volta lá, Isaías, ele está chorando, eu lembro do que ele fez, ele andou na minha verdade, ele andou nos meus caminhos. Leva lá uma folha de figo amassada, amassa lá, coloca na enfermidade dele, que ele vai viver mais 15 anos. Aleluia. Quando o homem se humilha aos pés do Senhor, ele volta para os caminhos de Deus. Deus é misericordioso. Ezequias passa, vem Manassés se desvia, ele faz coisas horríveis, ele pega os seus filhos e passa no fogo também. Ao Deus coloca ali no vale de Rinom. Queridos, a Bíblia diz que Manassés, ele se arrepende no final da sua vida, se prostra diante do Senhor. Deus perdoa ele, mas leva ele cativo com um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Mas Deus perdoa Manassés. Manassés passa, vem Amon. Amon faz pior do que Manassés. A Bíblia diz que andou Amon mais do que longe dos caminhos do Senhor, pior do que seu pai Manassés. Foi coisa muito pior. Mas depois de Amon, irmão, surgiu um moço chamado Josias, cujo homem, aleluia, nem antes dele, nem depois dele, houve um rei, aleluia, convertido de inteireza de coração como ele. Fez uma aliança com o livro da lei. A Bíblia diz que ele mandou restaurar a casa do Senhor. No meio da restauração, aleluia, o sacerdote Uquias encontrou o livro da lei que estava perdido lá. Aleluia, irmão, quando você começa a restaurar a igreja, a palavra revelada é encontrada. Aleluia, a verdade aparece. Aleluia, quando nós queremos restaurar a igreja, a verdade tem que aparecer. Quando encontrar a verdade, ele faz uma aliança com ela. E Deus ama a Josias, e de Josias, nos seus dias, eu não vou visitar a sua casa, não. Aleluia, eu vou te poupar por amor a você, Josias. Aleluia, mas depois de você, eu vou trazer, aleluia, os meus inimigos contra a terra de Judá e vou levá-los cativos para a Babilônia. Fica de pé, igreja. Eu quero com essas palavras te dizer, irmão, não importa quem é você, qual é o teu nome, a grandeza do teu nome, se você é Davi, Salomão, quem você é, irmão, Deus não respeita nada disso, não. Quem anda na verdade, Deus é com ele. Quem sai da verdade, Deus não é com ele. Deus levanta um profeta para o rei Asa e disse: Asa, aleluia, melhor Abias, Deus é contigo enquanto você é com ele. No dia que você deixá-lo dele, também o deixará. Mas aqui nesta noite eu quero te dizer, fiquemos com a verdade, porque nada podemos contra ela, senão a favor dela. Adore a este Deus, sirva a este Deus, deixa os deuses estranhos, igreja, e vamos adorar ao Senhor lá em Betel com, aleluia, com a congregação do Senhor. Levanta a tua cabeça, ora ao Senhor nesta noite, peça perdão a Ele, diga: Deus, eu tenho falhado, eu tenho mentido, eu tenho andado em trevas, eu tenho feito coisas que não te agradam, mas nesta noite eu quero te confessar como meu único, suficiente Salvador. Eu quero lhe pedir perdão. Eu sei que fazer a verdade, andar na verdade, falar a verdade, haverá momentos de luta, de dificuldade, de provação, mas eu prefiro ficar com a tua verdade, porque com a tua verdade eu tenho vitória, com a tua verdade eu tenho sucesso, com a tua verdade eu irei
para o céu.